Buenos dias. Voltamos a transmitir diretamente da TV Costa da Lagoa para o Brasil, para o mundo, né? Hoje estou aqui para demonstrar a pureza de uma criança que insistimos desde o início. Vou pegar uma energia aqui, desde o início das atividades de Mateus. A gente sempre deixou ele muito livre, autoensinável, autodidata para escolher as atividades que ele gostava e valorizar a liberdade que nós, os pais, estávamos dando do direcionamento de conteúdo dele. Olha o que o Mateus se interessa. Mãe, você pode me ajudar aqui? Eu preciso rever aquele conteúdo da bobina Tesla. Ele já fez vários experimentos da bobina Tesla, mas hoje ele queria voltar no assunto. Pegou o caderno de caligrafia, fez o ditadinho, colocou na caixinha menor a letrinha, na maior. Coisa da escrita, é coisa de praticar, ele ainda está praticando com o lápis. Daqui a pouco ele vai começar a praticar com a caneta. 12 anos vai para caneta, até os 9 é lápis. 9, 10, 11, 12 é tudo a lápis, para não perder aqui, ó, o tato e a coordenação fina. Eu passei por esse experimento que durante as dores nas minhas mãos, perder o tato, perder a coordenação fina e ter que recuperá-la na fase adulta. É muito difícil. Então eu preservo essas coisas, mas no entendimento das canalhas vagabundas da justiça, lá no processo está escrito, bem grande, que os conteúdos não foram muito explicados, porque nunca houve o interesse do Estado em estar com a família sabendo quais seriam os conteúdos que a família estaria passando. O único interesse do Estado canalha, por natureza, foi nos processar, em querer tirar os nossos filhos, em fazer quadrilha de sequestro infantil, porque a quadrilha de sequestro já estava pré-determinada, né? Eu não gosto muito de expor os conteúdos das crianças, não é para os outros não copiar, não, é porque eu estou na fase de debater com o Estado e numa briga política, né? É porque a fase é outra. Agora, se eu estivesse usando o que eu ensino para os meus filhos para passar a atividade aí para outras crianças, inspiração, conteúdo digital, aí eu ia lá na oficina agora, pegava o barquinho do Feiturinha, mostrava o passo a passo, como foi construído os bancos, o motorzinho, o painel, como foi feita a barcaça, a parte de baixo da barcaça, eu faria essas coisas. Se eu quisesse mostrar o conteúdo aqui nas redes, quisesse demonstrar como é o estudo dos meus filhos, mas eu não estou nessa fase. Eu acho que o Ministério Público, canalhas, por natureza, já entendeu que eu não estou nessa fase, que a fase é outra, né? Até porque a fase de controle de vocês já acabou, né? Vocês não têm uma lei que os ampare para invadir minha casa. Invadir minha casa e querer mandar aqui dentro, que nem faziam na casa da dona Janete. Na casa da dona Janete chegava, porque ela adotou uma criança, chegava aquelas barangas lá do fórum, que não sabem nem cuidar os filhos delas, porque elas foram minhas clientes, e eu acompanhei as barangas lá do Fórum de Concórdia, como é que elas cuidavam das próprias filhas adotivas, né? Cheia de mimos, de abismos, de problemas, mas elas consideram que aquele modo de cuidar os filhos é o correto. Aí ela entrava na casa da dona Janete e queria ensinar a dona Janete a fazer uma sopa. Aí a dona Janete dizia: ô senhora, eu já criei, o meu filho tem 18 anos. Eu já tenho esse que eu adotei, eu tenho condições, qual é a tua experiência? E botava ela pra correr. Dona Janete, minha professora do mestrado. Eu sou apaixonada por Dona Janete, é uma pessoa incrível. Superou o seu diabetes, superou na sua simplicidade, superou a baranga que vinha querer ensinar ela a fazer uma sopa para criança.
O Estado tem que entender que a intervenção do Estado, por mínima que seja, é dolosa. É dolosa. O Estado nunca vem com um pacotinho de dinheiro te ofertar alguma coisa, não. Ele sempre vem querer sugar o teu dinheiro, opressão e besteira, como diretrizes e base de educação. Eu tô com um probleminha aqui no meu olho que tá me coçando. Acho que entrou alguma coisa do cabelo, alguma coisa tá me estressando aqui. Mas nós vamos voltar na parte do Mateus. Mateus, hoje de manhã, trouxe o caderno de caligrafia dele, mostrou caixa alta para mim, mostrou a letrinha desenhada na perfeição, que nem é a perfeição que eles fazem os barquinhos. O barquinho do Feiturinha tá saindo uma perfeição. Mostrou o que ele escreveu para mim hoje, o que ele leu, o ditado. Ele já preparou um feijão hoje, já tá lá cedinho cozinhando o feijão dele. Hoje um dia é feijão do papai, um dia é feijão do Sérgio, um dia é feijão do Mateus. Porque ele tem 9 anos, mas ele não fica para trás. Ele quer estar ele quer participar do grupo, ele quer ser também. Ele também é um personagem da família, então ele tem que participar. Ele já fez o feijão. E aí ele disse: mãe, eu quero acessar a bobina Tesla porque eu preciso uns ajustes. Hoje eu não vou trabalhar no barquinho e agora eu vou ajustar a minha bobina Tesla. Gente, isso é cultura de educação. É o interesse da criança chegando para a mãe, chega para a mãe mother, ó, eu vou fazer isso. Vem dele, senhores magistrados e magistradas. Não vem de mim, vem dele. Antes veio de mim, agora vem dele mesmo. Como se constrói isso? Dando instrução sobre alimentos para o cérebro, alimentação adequada para ele não perder as gamas de vontade, a instrução, colocando ele para andar com o pai dele, com o irmão dele e com grupos que não ensinam besteira para as crianças. É dessa maneira que a gente conduz, que a criança entra num efeito repetitivo, que é o que eu vivi na minha infância, de se autoproduzir. Se autoproduzir, senhoras e senhores, isso é muito importante, é muito sério, se autoproduzir. Ontem nós estávamos comentando, eu e o Renato, que na minha época de infância a gente já tinha o batedor de milho, que moía milho, moía arroz, ia acoplado ao trator. Quando era para debulhar a pipoquinha, era no dedo. Quando o dedo ficava machucadinho, pegava um sabuguinho para aprender isso. Na China, as escolas têm um mini debulhador de milho para as crianças se divertir com os grãos, aprender como isso funciona. Renato tinha um aparelho como esse na infância dele. E ele estava contando isso para as crianças e eu explicando a importância da caneta, a importância de você controlar uma caneta que desliza para fazer uma caligrafia, você controlar um lápis para criar a sua caligrafia, depois passar para a caneta. Eu estava explicando isso, que não é uma punição para a criança ela não poder usar a caneta antes dos 12, que isso é um cuidado. A mesma coisa para o Sérgio, que já está na hora dele dominar a caneta e sair do lápis. Ele chega de construir caligrafia, está na hora de dominar a escrita. Então eu estou possibilitando ao Sérgio upgrade na escrita, que ele dê um salto na sua escrita, domínio da escrita, controle da própria escrita, né? Que ele não aprendeu isso na escola, em tantos anos de escola. Aí eu estava explicando isso e comparando com as questões do debulhar milho, das etapas da vida que são diferenciadas. E mostrando que a verdadeira escola, como que funciona construir a verdadeira escola, para que eles tenham confiança que a verdadeira escola que a mãe construiu para eles é a melhor que existe, e não a das ruas, não as das diretrizes e base, não as oficinas da coletividade tóxica, muito menos a ilegalidade tóxica promovida pelo Ministério Público e instituições de controle, como diz o próprio dono, né, do TJ lá, o senhor
o senhor Francisco Oliveira Neto tantas vezes repetiu no seu discurso que era controle. Mas controle de quê, senhor? Dos bandidos é que não é, porque não estão controlando estupradores, não estão controlando bandidas, não estão controlando gangues. Agora vão querer tirar os filhos dos pais? Senhores, eu não preciso pedir para vocês que conteúdos que eu tenho que dar para os meus filhos. Conselho Catarinense de Pais Consciente nasce nessa família e Conselho Nacional de Pais Consciente nasce aqui também, através das oficinas. Ontem eles estavam também discutindo sobre comprar uma lixadeira autônoma, que ela tem velocidade. Aí Renato estava explicando, quando controla essa velocidade, ela vai sofrer mais com velocidades baixas. Então, a durabilidade pode ser menor do que uma que trabalha na velocidade normal. Aí estavam decidindo se iam comprar a Bosch, e eu optando pela Bosch, ou se iam comprar outra marca, que a gente também tem algumas ferramentas da Makita na nossa oficina e outras marcas que o Renato considera duráveis. Aí eu disse, acho que é melhor esperar um pouco, pensar mais e avaliar mesmo qual é a condição das crianças do uso dessa lixadeira para comprar exatamente a melhor máquina que eles possam operar. Então, isso é muito diferente do que as vadias caluniadoras, vadias malditas, vadias políticas tentaram amputar a família quando abriram esse processo desgraçado. A intenção dessas vadias, a única intenção delas, da coletividade tóxica, da ilegalidade tóxica, do grupo de fofoqueiras, do grupo de ostracismo, do grupo stalking junto, era problemas para a família. E nada mais que isso deve ser analisado por esse Ministério Público de canalhas. A partir do momento que a intenção, a ocasião faz o ladrão, que ele acha que em Santa Catarina ele pode simplesmente bater em cima dos pais com a obrigatoriedade tóxica. Se nós temos condições de equipar as oficinas tecnológicas, acessar a informação, não existe nada que o Estado pode fazer para invadir a nossa casa e dizer que nós somos delito quando nós somos soluções. Fiquem atentos para isso. Eu não quis vender a educação que eu dou para os meus filhos ainda. É uma opção minha de não estar vendendo ela na internet. Mas junto com o Conselho Catarinense de Pais Consciente, a proposta é vender o que fazemos. Vender nossa realidade. Por isso que esse processo que veio sobre nós foi lido na internet, para mostrar a total desqualificação do Estado de lidar com problemas. Seja a polícia, naquele momento de lidar com a quadrilha ao redor da nossa casa, com a arma implantada na nossa lancha, seja as instituições canalhas de vir 3 anos, 5 anos depois, querer fazer show business aqui em casa de preocupação com crianças. Mas o trabalho infantil é uma coisa assim, que eles... É coisa de vagabundo maconheiro. Isso aqui é coisa da putinha Elisete. Ela e o Nando são meros maconheiros, putinhos maconheiros. Aí foram dar apoio para a ladra da Vitória, né? Aí quiseram usar isso para meter um trabalho infantil na gente. O objetivo é trazer os canalhas de volta. Ontem eu publiquei, agora eu não posso reagir nesse telefone, mas eu vou botar na tela grande, como era aqui na casa do vizinho idoso, como que era as festinhas, como que era o fumódromo, maconhódromo o dia todo, e as crianças lá em cima tentando estudar, inverno, tentando ler. Olha, Matheus só leu porque eu sou uma professora boa demais. Matheus só leu porque eu sou muito disciplinada. Colocava ele fazer o beabá, colocava ele estudar como eu fui ensinada pela professora Luísa e colocava ele também no joguinho, que daí tinha uns tirinhos lá
no tal Grafo Game, tinha uns tirinhos que animava ele quando ele estava triste, com tristeza absurda. Eu dava vitaminas B, do complexo B para eles, para não deixar eles cair em depressão por causa do ostracismo. E aí vem agora o Estado maldito, por natureza, do direito positivo, e um bando de canalha querer me ensinar a fazer a sopa? Lembra da Janete, a história que eu contei? Vão querer ensinar para a Meg fazer a sopa? Vocês têm que vir pegar a receita da sopa do Sócrates Sopa aqui comigo. Aprender a usar o salsão. Aprender a usar a batata. A batata, o carboidrato poderoso. Essas coisas que vocês têm que aprender e parar de me encher o saco. Mas vamos lá. O mundo é mais do que o que eu vejo. Sim, o mundo é o que eu vejo, mais o que outras pessoas veem, e nós formamos o Deus, que pode ser bom ou mal. Se nós ficar defendendo diretrizes e bases de educação, nós vamos estar defendendo o quê, senhoras e senhores? A coletividade tóxica, criar filhos drogados, banalizando tudo, banalizando os próprios pais, e por isso nós intercedemos por nossos filhos, não entramos nessa onda. Fomos ver o que estava acontecendo com os containers de crianças saindo do nosso país. E não venham juízes que vendem sentenças infantis dizer que não tem participação nisso, porque vocês têm sim participação de coletividade tóxica, leis estúpidas. Nós somos um povo, nós, catarinense, que nascemos e fomos educados por ancestrais com raízes fortes. Não esqueçamos. E não vamos jogar isso fora simplesmente porque chega o Estado e diz que a lei é para todos. Primeiro o Estado vai atender a todos. Aí ele pode cobrar a lei para todos. Como ele não me atendeu, nem em saúde, nem em educação, não me atendeu em segurança pública, então o Estado já está desmoralizado. Sabe, Jorginho? Ou seja, sem moral nenhuma. Depois que ele me pagar os danos, aí quem sabe eu vou escutar qualquer coisa do Estado. Mas seguimos. Mediante o ostracismo que sofremos, mediante ver como os cristianos, nossos irmãos, agiram contra nós, defendendo o comunismo, a coletividade tóxica, nós da nossa família percebemos e nos fortalecemos, eu mais Renato cada vez mais, que nós estávamos certíssimos no nível que nós trabalhamos com as crianças, tanto na mentalidade deles, na saúde, dando a eles condições de superar o ostracismo, de superar tudo que nós estávamos vivendo, mediante a coletividade tóxica, condições para serem seres individuais, muito prestativos com a coletividade. São prestativos com idosos, são prestativos nas atividades que ajudam o Renato, são prestativos com o próprio pai, são crianças melhores para o Estado, certamente não são crianças que darão trabalhos para o Estado, ou no caso, crianças que vão estar cheias de doenças ou cheias de mazelas psíquicas para o Estado conseguir cochechar. Já tem suficiente, né, Estado, para vocês cochechar. Vocês já não dão conta da lista de demência, da lista de problemas, né? Não há clínicas o suficiente para tirar a gente da rua, certo? Certinho? Então, nós não fazemos parte da coletividade tóxica. As crianças estão ganhando autonomia em resultados. Uma criança que consegue fazer o bote por feiturinha, né? Aquela arte incrível, que não está à disposição em nenhuma loja de brinquedos, é uma criança com autonomia. Nós também trazemos para os nossos filhos, através do carteiraço nas autoridades, cada carteiraço nas autoridades
nós trazemos para eles a segurança que os pais eram os melhores para eles, para que eles decidissem. Eu perguntei várias vezes, vocês querem ser adotados? Eles, não, eles choram. Por quê? Porque esse é o medo absurdo que o Estado coloca quando faz esses absurdos junto com vadias, meras vadias politiqueiras. Eu espero que o Estado possa usar o dicionário, esse mesmo dicionário que eu usei com os meus filhos, para usar as boas leis para punir essas canalhas que fizeram tanto ostracismo deliberado contra a nossa família. O ostracismo é um crime, seja ele ostracismo judiciário, ostracismo policial, ostracismo nas escolas, ou bullying, ou racismo, tudo isso é punível. É passível de usar o ostracismo que fizeram, que nada mais é do que um racismo, quando a Noemi, a Rosângela Máximos e todas as velhas que não podem nem com as pernas, que subiram aqui bateram palma doceira para a família estar sendo presa, é um racismo. É um racismo. É a descultura woke. É achar que o bandido capuzado é a vítima e a família é o bandido. Dentro da sua casa, a família é o bandido. É a descultura woke. É isso que eu vejo. O mundo é além do que eu vejo. Mas o que eu vejo é o que importa. O que os outros veem não me interessa. Não me interessa nada que o Estado queira amputar sobre mim. Não vamos obedecer. Fomos treinados para superar leis estúpidas que seriam amputadas às pessoas nesse momento. O Estado não pode tirar o que ele amputou através da vacina da última, né? Da febre amarela. Mas ele quer vir aqui ensinar o que eu tenho que fazer com os filhos. O Estado é maldito por natureza. O Estado está cheio de problemas. O Estado precisa de famílias buenas para arrumar a bagunça. O Estado precisa, na sua ampla qualificação, aceitar que nós podemos ajudar. Por isso, o Conselho de Pais consciente contra essa coletividade tóxica e absurda e para fechamento do Conselho Tutelar, que abre uma ação contra pais conscientes, querendo justificar ações de mentiras grosseiras como invadir o histórico de uma criança, alterá-lo com mais sessões para cima, por isso que a Anaílde queria tanto cochetear com o Serginho. Ela queria cochetear com o Serginho. Ah, todo mundo já botou 3 anos lá, volta para a escola e manda tua mãe a merda. Era essa a ideia da prefeitura, né? Cochetear com o Serginho. E a gente não deixou isso acontecer. A gente, ao tempo todo, explicou para ele quem era a Anaílde, como ela mesma deu as provas em todas as atitudes, faconaço, foi-se, cortou a água deles, fez o escarcéu, tentou levar o pai deles da família, todas essas coisas horrorosas. Então, mostramos para eles quem é quem na sociedade, inclusive usando abaixo-assinado que foi ostracista, racista, orquestrado na Costa para ler nome por nome das coisinhas boas que lá integraram aquele manifesto comunista, como eu chamo, ou manifesto ostracista, para dizer que nós somos criminosos, que nós incomodamos todo mundo. Lá naquelas linhas lá tem suficiente para processar todas as pessoas que assinaram e exonerar todas as professoras que tentaram justificar a sexualização na escola, oferecendo para o Sérgio 3 anos adicionais no currículo dele que ele não quer, nem eu não quero, não queremos, não precisamos. Somos autônomos, autossuficientes em educação e não queremos nenhum tipo de histórico escolar contando séries adicionais que ele não frequentou, que ele não recebeu auxílio de nenhuma instituição onde supostamente ele estivesse matriculado e frequentado um único dia fatídico daquelas aulas no Henrique Veras. Gostaríamos de demonstrar. Eu sou uma cosmetologia pura. Eu nasci dentro da cosmetologia. Me construí dentro da cosmetologia, vivendo com pessoas que vivem a cosmetologia. Cosmologia, filosofia,
foram padrões amputados à minha vida desde o meu primeiro emprego, que foi como professora dessas oficinas auxiliares da grade didática naquelas épocas. Acho suficiente para me reportar ao estado tóxico nesse momento e dizer que tudo o que vimos nos últimos anos do Sérgio Henrique foi suficiente para não aceitar mais isso acontecendo com a nossa criança. Não vou usar o termo especial, porque especial está sendo usado para crianças deficientes, para não ser chamado de deficiente, são chamados de especiais para uma compensação do Estado maldito por natureza em não querer dizer que deixou a criança deficiente através das vacinas, então eles chamam de especial. Então não posso chamar o Mateus de especial porque ele não tem nenhuma deficiência. Nem o Sérgio, são saudáveis. Então eu vou dizer para o Estado de outra maneira. Os meus guerreiros, meus 2 guerreiros, que estão aqui sim para lutar contra as injustiças, contra a injustiça promulgada, contra o juiz bunda mole, contra a sociedade canalha por natureza, contra toda essa putrefata maldição do judiciário que foi feito contra o Serginho, ainda o bebê, que foi uma maldição. Não só o que a babá fez para ele, a sociedade tóxica fez para ele, aquelas pessoas daquela seita fizeram para ele, mas o que o Estado fez ao pegar a denúncia da mãe e não ser contundente. Não ser contundente com o assunto, não ser forte o suficiente para ir até o final. Então deixou nas metades. É um estado maldito por natureza. Não tem como consertar. Até tem como consertar, mas vai mexer com as próprias diretrizes do Estado. E aí que mora a tua moral, Jorginho Bunda Mole Melo. Você estava aí na Ponte da Lagoa, não veio nem tomar um cafezinho aqui com a prefeita da Costa. Não veio. Estava aí com o Topa Tudo por Dinheiro, mostrando ponto e fazendo propaganda no Instagram. É a única coisa que te interessa. Essa é a tua moral? Isso não, isso é propaganda do teu governo para se reeleger. Isso não é moral, Jorginho. Moral é você pegar aquelas 500 folhas de processo lá, exigir do teu... Você legislou, o outro executou, o dono do Tribunal de Justiça, e botar os funcionários para trabalhar. Isso é moral. Por enquanto é moral zero, é só propaganda. E eu falo da minha vida, não falo do geral e nem da vida dos outros. Sabemos que Jorginho tem boas intenções, mas o inferno está cheio de boas intenções. Que inferno, Meg, se o inferno não existe? O inferno criado há um tempo atrás por pessoas que elaboraram o inferno na Terra através de leis abusivas, leis falhas, como a Lei 14.238/21, que não procede. A mesma coisa, essas leis Estatuto ECA, que eles não dão conta da primeira cláusula, não procedem. Então, gostaria de dizer que a moral está bem baixo. Bem baixo. Para conquistar essa moral, vão ter que apoiar a montanha, a mamãe montanha, chamada Mamãe Meg, e se unir com ela. Mas o Mateus hoje, ele não foi só suficiente nisso. Por que não é a mãe que faz café para os filhos e é os filhos que fazem café para a mãe? A mãe está com mais de 40 anos, está velhinha, tá, ó, preguinhas já aparecendo na carinha dela, sulco nasogeniano aparecendo, bigodinho de véia aparecendo. Então é hora dos filhos cuidar da mãe e não da mãe só ser a escrava dos filhos. Está na hora de entender as funções. Então é fácil vir uma vagabunda da rua, uma puta desgraçada, ver que o filho faz café para a mãe, invejar o café da mãe porque ela não tem um filho, ela não produziu nada, ela não tem nada, ela não é ninguém. Aí ela inveja que o filho faz café para a mãe. Que café? O café que a mãe
comprou, torrou, moeu. Esse é a inveja. Aí vem essa canalha e vai lá fazer papel podre num conselho de putas, conselho de putelar, e querer botar defeito no filho tá fazendo café para a mãe. Quando o Estado, maldito por natureza, devia aproveitar essa mãe que consegue receber um café do filho, porque a maioria do que tem por aí, e inclusive na justiça, é pais que não cuidam dos seus filhos. E mais ainda, filhos que não cuidam dos seus pais. Quem cuidou meu pai enquanto eu cuido do Renato? A minha irmã. Nós não temos antecedentes de que não cuida os pais. Agora vai ver se a filha adotiva do meu pai foi lá cuidar ele. Não foi. A bunda mole tem que pagar a faculdade, tem que receber herança, tudo isso. Ela só não pode ir cuidar o pai. O pai que eu era para cuidar, a decisão minha e da minha irmã era essa. Mas, por que eu estou ensinando isso? Porque daqui a pouco eu tenho que cuidar a minha my mother e não vou poder fazer isso sozinha. Aí os filhos, além de não saber fazer nada na casa, não saber ajudar com a abuela, vão querer bater asas e voar. Eles podem bater asas e voar, é um direito que eles têm depois dos 18 anos, mas até lá eles têm que aprender as regras da vida. E não é as regras estúpidas do Estado. Passar de 4 a 8 horas na escola, aí depois vai para a festinha, vai para a zoeira, e isto vai ser amputado, porque já não estamos mais nessas fases. Depois do carnaval, todo mundo vai entender as lives que eu tenho compartilhado, vai entender por que essa preparação com a família. Vocês vão entender. O avião cheinho de medicamentos já chegou da China. Eles vão vacinar no teste. Só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. E nós estamos com a nossa preparação para estar fora dessa. Estamos com a autonomia, com a preparação deslumbrante em relação a essas coisas de saúde. Como que a gente fez a preparação da saúde? Na prática, pegando a gramática, a tecnologia e inserindo nos nossos corpinhos. E ainda sendo taxada de bandida. Eu aqui usando a medicina integrativa e a vagabunda Máximos dizendo que a minha medicina era proibida. Que o azul de metileno não podia usar. Não pode usar, senhora vagabunda. Muitos anos, por causa do teu partido. Por causa das leis estúpidas que vocês criaram. Agora, graças a Lei 14.238/21, que é do Bochó, a gente está usando. E já estão controlando, porque eu tentei comprar aí algumas coisas e já não estamos conseguindo no Brasil. Então, existe sim uma perseguição na saúde. E não aceitaremos, porque é inaceitável que essa perseguição continue e que ela venha sobre os filhos. E que o Ministério Público, em vez de dar o amparo legal a isso, simplesmente coloque mais sobre a nossa cacunda. Zero auxílio para esse paciente crônico em estágio de cura. Olhem bem o que vocês estão fazendo. Eu não estou aqui pedindo nada, além de que a lei existente seja cumprida. Eu não estou fabricando novas leis, como diz a vagabunda Xichete, Elisete, que eu distorço tudo. Não, eu só pego a lei estúpida, que você, deficiente de memórias, não entende que você não pode tirar as águas das crianças e depois querer falar de escola. Isso é jogo do comunismo. Isso é jogo sujo. Igual o jogo sujo de botar uma gangue na nossa casa e depois dizer que somos nós que fizemos confusões. Que fica a lição para você, Elisete, que não deu certo. Vai tomar um cafezinho lá com a tua irmã, se é que vocês têm cafezinho. Vão lá tomar um cafezinho e discutir. Não deu certo.
E por mais que vocês criem um abismo contra o Renato, contra a mãe e contra os filhos, a única coisa que nós vamos fazer é demonstrar as festinhas, demonstrar tudo que nós aguentamos durante a alfabetização do Mateus e nos tornar maiores heróis que somos. Maiores heróis que somos. Muito maiores heróis que somos, e não deixaremos que esse tipo de evento que vai contra tudo o que acreditamos, sejam imputados à nossa família. Assinar documentos falsos aqui na ilha virou moda. Como que uma assistente social, que eu não sei de que abismo saiu, uma tal de Luísa Broeming, ela pega notícias da Rocan, que sai no Claudinho Costa, um bunda mole que não sabe de nada na ilha. A única coisa que ele sabe é fazer notícia falsa. Vai lá e acopla a um processo de guarda aquela notícia, coloca lá o que saiu na notícia do cara, sem falar com a família, sem indagar as crianças, sem indagar o próprio comandante da Rocan, porque lá não é o comandante da Rocan falando, senhores, não é o Mendes falando, não é ninguém que esteve no local falando, é só o Cláudio Costa falando. Aí eu pego um processo desse, eu caio para cima da Rocan, porque quem tem obrigação de não deixar um canalha desse sair com uma notícia tóxica dessa é a própria Rocan. Eles mesmos têm essa responsabilidade social. E eu estou acompanhando o Instagram deles e eu não chequei ainda se tem essa notícia podre lá. E se tiver, eu vou lá, vou printar, vou distribuir nos meus canais e vou detonar com vocês. É isso que eu vou fazer, eu ainda não chequei. Porque o trabalho investigativo da mãe, ele consome todo o tempo da mãe. E a mãe precisa deixar tempo para acompanhar as atividades do Mateus. Eu gostaria muito de mostrar o Botinho hoje nessa nossa manhã do projeto Delinquência Zero nas instituições. Eu já não estou mais usando a gravatinha, que é para não configurar um personagem e para vir falar na essência de quem somos e o que estamos fazendo. Eu queria mostrar o barquinho, só que como o Sérgio não está, ele está numa outra atividade com o pai dele, só o Mateus está, então eu estaria quebrando as regras da oficina deles. E o Mateus não tem autonomia para mostrar o barquinho sem eles dar todo mundo ok, tanto o pai quanto o Sérgio, que é quem tem ensinado o Mateus a administrar essa arte com excelência, a fazer o mesmo que ele já vinha fazendo, que é essas miniaturas maravilhosas. Então, eu vou deixar para depois fazer um vídeo curto, demonstrando o trabalho que é a arte da oficina deles, é um trabalho sim, e nós não podemos criminalizar a arte deles como trabalho infantil, porque isso é ser vagabundo, comunista, bunda mole, vagabundo. Eu não sei se essas pessoas, tipo essa Luísa, assistente social, tá procurando confusão. Se ela está procurando crianças em risco, é só ela vir avaliar os filhos dos maconheiros, a condição psicológica dessas crianças. Aqui tá cheio, vai no Movimento Sem Terra, tá mais cheio ainda. Vai ver a condição daquelas crianças. Não crianças que têm um banheiro para cada um, eles têm um piso para cada um, eles têm tudo. Eles têm uma oficina para se integrar, eles têm acesso à tecnologia, acesso a uma família presente, que é o mais importante, e até vou escrever aqui para não esquecer de falar disso nas próximas conversas que eu vou fazer aqui. Uma família presente, o mais importante é uma família integralmente presente, para cuidar da sua vida, do seu suco de cenouras, de limpar suas próprias cenouras, suas próprias maçãs, de qualquer detrito que elas possam ter. As maçãs brasileiras estão cada vez melhores a qualidade da maçã. Também esperamos que a qualidade das cenouras orgânicas, aqui nas praias, produz cenoura
orgânica, sem colocar nada, só folhas secas na terra arenosa, e produz cenouras deslumbrantes de grandes, de força de cenoura. Fizemos todos os testes na laje da nossa casa, quando nem tinha os espaços independentes para as crianças. Nesse tempo de espaços que não tínhamos nem teto nem nada, não veio as instituições. O Estado não quis nem saber. Aí não tinha interesse de vagabunda maconheira, de vir ver que as crianças não tinham nenhum banheiro. Quando não tinha água no banheiro lá na casa alugada, também não tinham interesse em fazer nada. Principalmente essa vagabunda aí, essa senhora Lisete, que aparece do nada querendo justificar os seus conluios políticos. É só o que ela faz. Não é preocupação com criança. E isso tem que ser levado em consideração pelo Ministério Público, que nós somos pais presentes, que nós não somos pais ausentes, que nós não estamos na roleta, nessa roleta esmagadora do Estado, e que o Estado, omisso por natureza, nos deve uma grana preta, só por não ter cumprido as leis que vocês mesmos escrevem. E essa é a situação. Não existe outra situação. Existe o que é além do que eu estou falando, que é o Estado me pagando uma boa grana, eu construindo mais escolas e hospitais por mim mesma e acrescentando a essa sociedade, mostrando toda a diferença. É isso que a gente tem além do que eu posso ver, senhoras e senhores. Você que fica me perturbando nas redes sociais, você que fica me perturbando, me pedindo 10 mil reais. Se eu tenho 10 mil reais, 10 mil dólares, eu vou aplicar no quê? Perceba no que eu vou aplicar. Perceba. Vou aplicar em qualidade de saúde e qualidade de educação para os meus filhos. Igual eu fiz naquele ano fatídico da sentença do Jefferson Osvaldo Vieira Bundamole, juiz da comarca de Concórdia na época, que em comum acordo com Alessandro Argenta preferiu vender a sentença de um bebê do que fazer o juízo final. Ele escolheu. E eu escolhi que um dia eu voltaria para as redes, no cara crachá aqui, ó. Ia deixar a história para os meus filhos reagir. Quando o Serginho quiser, ele reabre aquela merda. Qualquer promotor pode reabrir aquela merda. E ver as falhas e conferir com os meus vídeos, que eu deixo à disposição da justiça para que sejam conferidos a todo e qualquer momento, com o que eu digo anteriormente, digo nos outros canais, com o que eu venho dizendo agora, que é a dura realidade. Se você não tem consciência de aguentar a dura realidade, não se mete a falar comigo, não vem para a ideia. Não insista em querer vir para a ideia comigo se você não vai aguentar a dura realidade. Agora, se você tem um canal de comunicação, está disposto a aguentar a dura realidade, aí você pode me chamar. Com certeza não é de interesse do Estado que eu seja chamada em nenhum canal de comunicação, que eu seja ouvida. A única intenção do Estado é que eu seja destruída, para ele tentar esconder as mazelas do Estado. Esconder todo o dinheiro que foi dado aqui, ó, para o magnata da Costa da Lagoa distribuir através de campanhas do Guite. É isso. Por isso que combatem a MEG. Só que não é mais possível combater a MEG. Ela se tornou imbatível. Anotem essa palavra, imbatível. Quanto mais bate, mais ela faz. Imbatível. Isso a Anaílde pode discutir lá no sheikinho dela, lá no sheikinho, no chazinho, porque não tem nem café mais. Vai lá e discute sobre imbatível. O dinheiro já acabou. Elas não vão conseguir se defender das causas que elas mesmas criaram. Prestem atenção nisso. Uma boa investigação da mãe de família leva as vagabundas que foram na TV Record a não conseguir mais se defender do que elas mesmas criaram. Prestem atenção, quem que cria os monstros?
São as pessoas mesmas. Criaram os monstros, agora aguente. E beijinho, 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 pau, pau. E tchau, tchau para todos vocês. Tenham um excelente dia. Depois eu vou voltar para mostrar o barquinho e para mostrar mais documentos.